Muito bem tornado, tifoso bianconero. Tchau, tifoseria bianconera, finestra bianconera. Hoje, terça-feira, dia 24 de setembro. Estavam com saudade, né? A gente fez o jogo, o vídeo, depois do empate com o Napoli no sábado. Não teve vídeo no domingo, não teve vídeo na segunda, mas tem vídeo na terça, porque eu sei que vocês estavam com saudades. Então, vamos aqui matar essa saudade usando um tema um pouco interessante, essa comparação do Yildiz com o Del Piero. Mas antes, sempre como eu falo, peço para que você que não conhece o Finestra, o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil, espalhe para os seus amigos, espalhe aí para os seus vizinhos. Aqueles que não gostam da Juventus serão muito bem-vindos do mesmo jeito. E se você gosta, ou se você até torce para a Juventus, mesmo que seja assim um segundo time que você simpatize, seja muito bem-vindo. Você está no lugar certo, na hora certa. Enfim, porque aqui a gente é bianconero ao extremo. Dia 24 a gente sempre fala de datas históricas. Ontem seria aniversário, dia 23, seria aniversário de Paulo Rossi, né? Paulo Rossi que envergou a nossa camisa, artilheiro da Copa de 82, bola de ouro de 82, campeão da Champions de 85, o Paulo Rossi que nos deixou em 2020 e que ontem completaria aí aniversário o Paulo Rossi. E hoje um companheiro do Paulo Rossi, que também foi marca da Juventus, faz aniversário, completa 69 anos, o glorioso Marco Tardelli. Quem foi Marco Tardelli? Vocês mais novos não conhecem, mas já viram com certeza a comemoração histórica na final da Copa do Mundo de 82, quando o Paulo Rossi fez o primeiro gol e o segundo gol foi o Tardelli. Ele comemora com os braços abertos, ele vem lá de longe, vem correndo, e aí ele balança a cabeça, a câmera aproxima, os cabelos ao vento. Marco Tardelli, que foi campeão da Champions, foi campeão do mundo com a Juventus, jogou ao lado de Platini, fez muita história naquele time dos anos 60 com Scirea, com Cabrini, que nós entrevistamos, com Gentili. E uma curiosidade, né? O Tardelli, presta muita atenção no que eu vou falar, isso aqui vocês não, os mais velhos talvez não saibam. O Tardelli, antes de ser jogador de futebol, era garçom num hotel em Milão. Ele saía no intervalo, no momento que ele estava de folga, para assistir os treinos do Gianni Rivera, né, que era jogador do Milan. Gostava de ver o Rivera treinar. Ele era garçom de hotel e aí ele sempre diz o seguinte, que viver na Juventus foi um sonho e que a Juventus significou para ele uma escola de vida. Então, felicidades ao Tardelli, que foi treinador da Inter. Seria traidor? Interrogação. Para muitos, sim. Parabéns ao Tardelli. Sessão nostalgia de lado. Vamos então falar sobre... só uma coisa, o Tardelli fez 10 temporadas na Juventus, marcou 379 gols, 379 jogos e 52 gols. 379 jogos e 52 gols, né, em 10 anos de Juventus. O cara é muito bianconero, ele fala muito sobre Reis, aquela tragédia, enfim. Agora sim, né, falar sobre Yildiz. Aliás, ainda não. Eu estou aqui aberto na página dos resultados. Hoje tivemos jogos pela Copa da Itália. A Juventus vai jogar contra o Cagliari, tá? E pela Copa da Itália, estou vendo que o Torino em casa conseguiu perder para o Empoli. Tudo bem, a Copa da Itália é outro campeonato, mas é o Empoli. O Torino, não acredito que ele está priorizando o italianão e não está ligando para a Copa Itália. Para eles é mais fácil ganhar a Copa Itália. Eles perderam do Empoli, tá? O Torino, e foi em Turim. Mas o mais surpreendente está aqui. Jogo adiado de ontem, dessa rodada do Campeonato Italiano, porque choveu muito ontem em Bérgamo e eles adiaram o jogo. Mas em 2001, quando a Juventus jogou lá em Perugia e choveu, que caiu granizo, eu falei sobre isso depois, né? Sobre a revelação feita 30 anos depois aí, que não era para ter jogo, né? Mas a Juventus que rouba, né? É sempre assim. Mas ontem eles resolveram adiar o jogo, né? E hoje o jogo em Bérgamo, pelo Campeonato Italiano, né?
a Atalanta perde em casa por 3-2 do poderoso Como. Como? Como? Como assim perde de 3-2 do Como em casa? Será que o Koopmeiners está fazendo tanta falta para a Atalanta? Tem gente na Juventus, eu vi torcedor no fim de semana dizer que o Koopmeiners não é tudo isso. Ou será que o Gasperini acabou o gás? Interrogação. É o Como, tá? Pois é, mas a Juventus é que tá mal, tá? A Juventus tá péssima. Eu tô sendo irônico, porque os resultadistas de plantão a gente tem que mostrar a realidade como ela é. E justamente para falar de realidade como ela é, agora sim, prometo, eu não acho legal comparar jogador de futebol, isso de um modo geral, tá? Eu vejo gente comparando o Messi com o Maradona, sabe? Enquanto isso é mania de brasileiro. Enquanto vocês ficam comparando o Messi com o Maradona, os argentinos ganham a Copa e na hora de comemorar o título, eles enaltecem os dois. Eles mesmos não fazem essa comparação, eles enaltecem os dois. Cada um no seu tempo, cada um com a sua importância. Mas aqui tem essa coisa de comparar. E aí eu vou separar, presta atenção no que eu vou dizer. Comparar gols eu acho legal. Gols parecidos ou gols praticamente iguais. Então, por exemplo, o Will Dias fez um gol praticamente idêntico ao que o Del Piero fez na Champions, lá atrás, né, na primeira Champions do Del Piero, contra o Estrela Bucareste, se eu não me engano, ou Estrela Vermelha. Enfim, acho legal comparar o gol. Pô, o gol foi igualzinho. Eu vi um lance também, em 2016, se eu não me engano, do Messi no Campeonato Espanhol. Ele levou metade do time do rival lá, e fez um gol pelo Barcelona. Compararam com o gol que o Maradona fez na Copa contra a Inglaterra. Legal. Esse ano mesmo, quem acompanha aqui o canal, o gol do Zaccagni na Eurocopa, Itália e Suíça, foi isso? Não, não foi Itália e Suíça, foi Itália e... Caramba, me ajudem aí. Foi 1-0, Croácia. O gol do Zaccagni foi muito parecido com o gol do Del Piero na semifinal da Copa de 2006 contra a Alemanha. Então, comparar os gols, eu acho da hora, eu acho legal. Pô, esse gol foi igualzinho, esse gol lembra muito aquele gol. O problema não é comparar os gols, o problema é quando você compara o jogador. Então, eu vejo muita gente, o novo Del Piero. É claro, o Yildiz força um pouco quando ele sai comemorando, mostrando a língua, que era uma característica nas comemorações do Del Piero. Ele lembra o estilo do Del Piero, lembra. Entendo que as pessoas queiram comparar, né? Isso não é só no Brasil, tá? Na Itália o pessoal compara, a torcida compara. Só que essa alcunha de novo Del Piero, o grande prejudicado vai ser o próprio Yildiz. Porque a gente está falando muito nos últimos dias do Vlahovic, que não tem feito gols. Não é só o Vlahovic o problema, o time tem que encaixar, mas é fato que o Vlahovic tem perdido gols feitos, ou feito escolhas erradas quando ele está na cara do gol na hora de fazer uma assistência, não faz nem uma coisa nem outra. Mas isso é fase de jogador. O Vlahovic, para mim, para quem acha que eu sempre critiquei ele, não. É um cara que tem potencial para jogar no Juventus e eu acho que na hora certa vai crescer. Mas reparem o seguinte, o Yildiz, que é o tema do vídeo, não fez nada contra o Napoli. Ele acertou o travessão. Eu nem falei do travessão na análise pós-jogo. O Del Piero, quando entrou na responsabilidade de substituir o Roberto Baggio, que era a bola de ouro. Campeão italiano e campeão da UEFA. Que é como se fosse a Europa League hoje, mas era mais importante. E o Del Piero, na primeira temporada, já vai para a final da Champions. Ele é muito importante naquela final. Ele serve os companheiros para tentar fazer o gol. Então ele chama uma responsabilidade, assim, e detalhe, nos primeiros jogos dele como titular da Juventus, ele fazia gol contra a Fiorentina, contra a Napoli, na casa dos caras. Não era só em Turim, não. Então, o Yildiz não fez nada contra o Napoli. Mas eu não estou criticando ele, falando que ele é ruim. Esse moleque joga muita bola. E é justamente por ele jogar muita bola que eu quero que ele seja o Yildiz. Que ele faça a história dele. E que tem que parar com essa comparação com o Del Piero, o novo Del Piero. Não existe, não vai existir o novo Del Piero. Até porque não é só uma questão de dentro de campo. O Del Piero foi muito além das 4 linhas.
O cara jogou de graça na Juventus, fez um contrato em branco. Daqui a pouco, daqui 5 anos, se o Dias for pro Real Madrid, muitos de vocês vão criticar o moleque. E se ele não resolver em partidas contra o Milan e contra a Inter, ele vai ser criticado. Ou não. Talvez vão criticar só o Mota e não vão criticar o Yildiz. Não, eu tô aqui fazendo uma defesa do garoto. Eu gosto do Yildiz. Pena que ele já jogou pela Turquia. Esse cara devia se naturalizar italiano. Já que a Itália não tá conseguindo renovar o time. Esse moleque joga muita bola, mas ele não pode cair nessa armadilha de comparação com o Del Piero, porque cria uma expectativa no subconsciente do torcedor. O torcedor vai, toda vez que ele pegar na bola, vai achar que ele vai ser uma jogada a Del Piero. E não vai ser sempre assim. O próprio Del Piero, quando fez a entrevista no fim do jogo com o Yildiz, na semana passada pela Champions, o Yildiz falou, nossa, Del Piero, eu tô tremendo aqui, não tô acreditando que eu tô falando com você. E o Del Piero falou pro repórter, ele não fez um gol a Del Piero, ele fez um gol a Yildiz. O próprio Del Piero falou isso. Então, eu acho legal comparar os lances, os gols, isso de qualquer time, de qualquer jogador, mas comparar o jogador com jogador, e ainda mais na Juventus, o rapaz que tá aí com personalidade, que pegou a camisa 10, começar com essa história que é o novo Del Piero, ou ficar comparando ele com o Del Piero, não é bom para ele. Ele já passou em branco contra o Napoli. E o Del Piero no começo não passava em branco. E não tinha 90 minutos, não. O Del Piero entrava durante o jogo e já resolvia. É completamente fora da estrada, como a gente fala na Itália, esse tipo de comparação. Dito isso, para mim o Dias vai ser um baita jogador, vai ser ele só não vai ser uma bandeira se ele não quiser, se ele sair da Juventus depois de 4, 5 anos. Porque se ele ficar na Juventus, ele vai ser um ídolo desse time. Ele vai se juntar a Del Piero, se juntar a Nedved, se juntar a Platini. E aí ele vai ser o Yildiz, que vai entrar para a história. É isso que eu gostaria de deixar claro. Diz aí nos comentários o que vocês acham de comparações de jogadores, né? Por exemplo, vocês comparariam a minha careca com a careca do The Rock? Interrogação. Like no Fenestra, sempre Forza Juve. Fino alla fine, a gente se vê ou amanhã ou quinta. Quinta tem um especial da coleção de camisas, mas talvez a gente volte amanhã. Boa terça a todas, like no vídeo e ativa o sino. Forza Juve e Yildiz, Del Piero e nós somos Juve.